Olá, amigos, estamos começando aqui mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima, estarei com vocês até o final do programa aqui, trazendo assuntos importantes para que você possa aprender um pouco mais no nosso programa no nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com dois amigos, né? Tá aqui o pastor, ele já olha para mim rindo já, né? Ele já olha rindo. O pastor Tiago Pena. O senhor está na Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, pastor. Pastor, seja bem-vindo ao programa Obrigado Conexão. pelo convite. O senhor é uma benção, o senhor é amigo, pô. Graças a Deus. Além do pastor Tiago Pena, para a gente falar aqui sobre o assunto de hoje, eu estou com o nosso líder estadual dos jovens, o pastor Cleiton. Tem uma história com a gente aqui, né, pastor Cleiton? É verdade. Seja bem-vindo. Pastor, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e falando sobre esse assunto também maravilhoso. E vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escolher esperar. Ei, Jesus. Isso aí mexe muito com os jovens, né? Escolher esperar. Pastor, isso mexe muito com os jovens, né? Porque hoje, né? Você escolher esperar, né? Mexe muito com os jovens, passa muito pelos jovens, né? É verdade, passa muito pelos jovens, porque hoje em dia a gente está numa sociedade que é imediatista, né? Que as coisas tudo muito rápido e escolher esperar hoje tem sido uma virtude. Tão fácil, Justamente. Olha, amigos, eu entendo que, logicamente, a gente vai falar muito sobre namoros, vamos falar sobre relacionamentos, mas escolher esperar é algo que a gente precisa pensar bem. Pode parecer assim, quando você fala escolher esperar, né? Aí fica parecendo assim um tema bem brando, bem tranquilo. Parece que é fácil. Parece que é fácil, né? Mas quantos empresários, por exemplo, não escolheram esperar e hoje estão falidos, né? Justo. É um assunto bem, na verdade, bem forte. Não pesado, mas bem forte. Aliás, antes da gente entrar mais, aprofundar mais nesse assunto, eu vou chamar aqui a nossa matéria sobre esse tema, escolher esperar, para a gente poder prestar atenção bem nesse assunto e voltar e comentar sobre isso, tá bom? Vamos então à nossa matéria, escolher esperar, e voltamos já. Um estudo publicado pela revista científica Journal of Family Psychology, da Associação Americana de Psicologia, pessoas que esperam para ter relações sexuais depois do casamento acabam tendo casamentos mais estáveis e felizes. Entretanto, segundo dados do Instituto Pew Research Center, quase metade dos brasileiros consideram aceitável que pessoas tenham relações antes do casamento. 35% consideram a atitude inaceitável. A principal justificativa daqueles que não veem problema sobre tal atitude é que seria uma forma de conhecer melhor o outro, uma decisão que pode trazer consequências para uma vida toda. 65 para 35. É uma diferença considerável, né? Sobre aqueles que vão esperar, aceitam esperar e não esperar, 65%, né? E 35% acha que é melhor esperar. Pastores, é uma diferença bem considerável. Eu acho até que se fosse essa pesquisa fosse feita há algumas décadas, há poucas, não tantas décadas atrás assim, talvez ficasse meio a meio, né? Aproximaria, né? Mas nas últimas 2 décadas, eu creio, foi uma enxurrada, né? De ensinamentos, de exemplos, de dados de maneira, de inversões de valores. E eu acho que, pegando inclusive a parte da infância das pessoas, né? De lá para cá. E de 2 décadas para cá, então a criança hoje já está com 20, né? 20 e poucos. E aí agora a gente vê que 65% acha que não tem que esperar porque tem que se conhecer melhor. A gente vem de uma cultura religiosa, né? Em que o padrão da religião dotava todas as coisas, né? Então aquela mãe, aquele pai ensinava uma doutrina. Uma geração para cá já não tem mais esse apego à religião, nas coisas da igreja, a palavra de Deus. E não são mais os pais que têm ensinado suas crianças exatamente, né? Exatamente, não são mais os pais que têm ensinado as suas crianças, né? Porque, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque acho que sempre foi, a gente sempre cresceu ouvindo isso, que é papel dos pais educar. Mas isso está fugindo um pouco a regra aí. Bom, eu queria falar sobre essa história, né? A gente até comentava aqui, né?
se for ver a historicidade, a história de saber esperar, a gente vai se esbarrar um pouquinho naquela coisa antiga de que não tinha assim, muita escolha, né? Não se tinha muita escolha, né? Você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano, as famílias, uma tá falindo, então vão casar com aquela que é abastada, se gostaram, casa para poder uma ajudar a outra. E tinha sempre um interesse político, a política é sempre no nosso meio, né? Sempre. Até nas relações, né? Então, assim, não tinha muita, historicamente, esse esperar. Se for falar em termos sentimentais, né? Não tem muito, não tinha muito a escolha, né? A pessoa ficava entregue, né? Vai casar, aquele ali tem dinheiro, aquele ali é poderoso. Aquela família tem poder, aquela família tem nome. Isso, né? justamente. Não, você é mais jovem, né, do que a gente, né? Não vou te perguntar a sua idade, mas o Cleito, pastor, ele foi em retiros meus, não era mais jovem, mais fininho. Hoje está casado, é um homem, Casadão. tem filho já não. Ainda não, tá a caminho. Tá, Deus caminho. Escolheu esperar. Escolheu esperar, né? Olha aí, ó. Olha, já fazendo trocadilho com o tema. Escolheu esperar. Tá certo, tá certo. É importante, E é importante, né? Porque tem aquela coisa do orçamento da família, né? Justo. De entender o tempo certo. Ainda mais a gente que prega a palavra, que faz a obra de Deus. A gente tem que saber escolher, até isso aí também faz parte, né? Mas, Cleiton, em relação a como começar, você que tem lidado muito com jovens, eu já faço 17 anos trabalhando com jovens já, né? Eu sei mais ou menos como funciona a coisa, mas você está direto ali com jovens, liderando jovens do estado do Rio de Janeiro, da nossa igreja. Como começar um namoro cristão no seu ponto de vista? Pois bem, pastor, o meu ponto de vista, assim, a gente lida diretamente com a juventude, assim, e esse assunto é um assunto que é muito aflorado no meio deles, né? Sim. Muito aflorado no meio deles. E eles vêm já com aquele papo assim, já tô gostando de fulano, tô gostando de ciclano, já começa o apontamento e só tô comunicando o senhor. A maioria vem dessa forma. Pois é, tem essa história da maioria comunicar, né? Isso. Não tem mais esse negócio de orar. Ou então... Pedir uma orientação, A né? pessoa fala que já está orando, mas está orando, mas já está saindo, já está indo no cinema, já está indo no shopping. Que oração é essa? Que oração é essa? Eu falei, você está orando em línguas, amigo? Eu já falo logo assim, você está orando em línguas com ela, junto com ela, orando em línguas? Já falo logo assim, aí fica, não, você sabe como é que eu não sei como é que é coisa nenhuma, cara. Minha juventude não foi com Jesus, eu não fui jovem com Jesus, então eu posso falar tranquilamente, né? Porque eu não tive esse problema. Você tem. Você arrumou um problema como você veio para Jesus. Você arrumou um problema. Eu falava ali, né, antes dele chegar, né, que Jesus, quando ele passou pela terra, ele elevou o nível de adoração. Verdade. Né? Então não adianta só ser religioso, tem que realmente saber o que Jesus quer da gente. E eu não tive isso. Minha juventude não serve de exemplo, eu falo para os meus jovens. Minha juventude não serve de exemplo. Aliás, serve de exemplo do que não fazer. Não fazer. Porque infelizmente, eu tive o desprazer de não conhecer Jesus antes. E foi ruim, né? Não foi bom. Então, assim, agora esses jovens estão com Jesus e vem com essa história de comunicar. Muitos deles, a maioria é porque vê na escola, né? Ou ali onde o convívio deles aponta que as outras pessoas agem da mesma forma. Eu conversava com um pastor, que é um pastor numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, e me chamou muito a atenção a conversa com ele. Ele estava falando que ele estava lidando com uma adolescente de 13 anos que tinha engravidado. E Caramba, o pai tinha expulsado. Meu Deus. O pai tinha expulsado ela de casa e eles estavam fazendo esse trabalho com ela dentro da igreja, né? Na juventude mesmo da igreja. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falava sobre isso, que o ambiente influencia muito. Claro. O ambiente, assim, naquela comunidade, eles dormiam durante o dia para ficar acordado na madrugada. Sim. Prostituição rolando solto. E quando vem para a igreja, né, muitos vêm com esse... É apresentado a eles realmente um novo mundo, né? Um mundo novo, né? E eu entendo, Tiago, que
pastor Tiago. Ah, pelo amor de Deus. É que a gente já tem essa relação, mas, assim, eu entendo que é um choque para eles. Sim. É um choque, porque é apresentado para eles uma verdade que não é verdade, né? Mas é apresentado para ele ali tudo aquilo, e quando chega na igreja é um choque. E eles começam a ver a gente pregar, eles começam a ler na Bíblia e começam a ver um amiguinho deles, amiguinho, né? A gente fala amiguinho assim, mania de falar, mas da mesma idade que pensa diferente. Isso. Né? Que pensa conforme a Bíblia. E fazem, peraí, eu tento entrar na cabeça deles, né? Por isso, eu trabalho com jovens esse tempo todo, então a gente vai nos retiros, nos trabalhos que a gente faz, a gente tenta entrar na cabeça deles, né? Eu fico pensando que eles devem pensar assim, peraí, existe jovem assim, que não quer namorar, que quer esperar, porque nunca eles viram uma coisa dessa, pelo contrário, e são incentivados até por pessoas que deveriam incentivar o inverso. Eu vou contar uma história antes de passar para você. Eu era pastor na freguesia e uma pessoa chegou lá me pedindo para fazer uma palestra na minha igreja para os jovens. A palestra era sobre ensiná-los a ter relação sexual de uma maneira preventiva, de uma maneira que não engravidasse, porque eles estavam com preocupações, porque várias meninas dessa idade aí, 13 anos, 12, nessa região onde eles trabalhavam, estavam engravidando. E ela então queria ensinar às minhas jovens e aos meus jovens como ter relacionamento aberto, tranquilo, sem engravidar. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu ensino meus jovens a não se relacionarem sexualmente antes do casamento. É a melhor prevenção. A maior segurança, né? É a maior segurança. Aí ela falou, mas isso não é realidade. Ela falou, não é realidade para a sua realidade, para o seu mundo, para o nosso mundo. Isso é uma realidade. Porque do jeito que vocês ensinam as crianças a terem liberdade para agir sexualmente, desde criança é ensinado já isso, aqui, desde criança, a gente ensina a eles que o corpo deles é templo do Espírito Santo e que eles precisam se cuidar. E que a relação gera uma afinidade grande. Isso é cientificamente aprovado, sabe? O sexo, ela cria uma relação, não sei como é que fala, né? Sináptica, não sei como é que chama, né? Entre os seres humanos que estão se relacionando, tão grande que cria uma dependência. Então, você imagina uma menina com 13 anos se relacionando com um rapaz. O cara pode ser o pior do pior. Ela não vai conseguir largar o rapaz porque se criou uma relação por causa do sexo. É o que a Bíblia diz, que torna-se uma carne só, né? Exatamente. É uma relação muito forte. Muito forte. O senhor falou da questão de quando o senhor veio para Jesus. Quando eu vim para Jesus também não era... Eu vim para a igreja não era de Jesus. Eu vivia ambiente evangélico por causa da família, né? Frequentava a igreja e tal, juventude, mocidade. Eu tinha uma certa ideia, porém eu não praticava. Quando eu venho para Jesus, ali na estrada do Portela, aqui em Madureira, eu venho com uma namorada, num relacionamento extremamente carnal. Sim. Aí eu começo a ouvir as palavras de santificação, de santidade. Aí você é batizado, é levantado ao obreiro. Aí aquele relacionamento, conforme ele foi sendo colocado no altar, tinha que existir uma decisão. Sim. E quando foi tomada uma decisão de servir a Jesus, aconteceu uma coisa que inevitável, o relacionamento acabou. Ele escolheu parar, né? Não escolheu nem esperar. Escolheu parar, né? Escolheu parar. A não ser Quando que ela houve uma decisão, meu irmão, acabou. É assim, então, a pergunta. Sim. Como começar um namoro cristão? O namoro cristão, primeiro se começa orando a Deus, né? Claro que a pessoa vai... Conhece primeiro ou a hora antes de conhecer? Observa, dá aquela observada, né? Porque tem que observar. Assim, Tem que observar? Tem que olhar a terra prometida. Ah, meu pai. E ora a Deus, coloca... Olhos azuis, moreno, lourinho, tem que observar. Tem que observar. Observar. Depois orou a Deus ali, né? Tá tendo paz ali. Aí vai, conversa, apresenta primeiro pro pastor, procura o pastor, conversa com o pastor. Pastor, tá surgindo um sentimento, né? Tenho observado e assim, tem me agradado. Né? Aliás, você falou uma coisa. Então, para começar um namoro cristão, vou até perguntar pro Tiago isso aqui. O jovem está na igreja,
Vamos falar de jovem cristão, namoro cristão, certo? Cristão. O jovem cristão, ele tá na igreja, de repente ele olha pra menina. Gostei. Gostei. Aí ele começa a orar por ela, para que ela também se interesse por ele, porque tem que ser, né, mútua a coisa, né? Sim. Aí houve o interesse. Vai ao pastor primeiro ou vai ao pai e à mãe? Eu coloco na autoridade espiritual essa responsabilidade. Depois, Você tem filha? eu tenho de 2 anos e meio. Ah, tá. Mas olha, Tá eu te tenho... preocupado Mas aí. no meu filho de 19 anos, eu tenho a mesma conduta com ele. Sim. Eu acho que não tem que separar. Eu acho que o método, Exato, né? exato. É tanto para menina quanto para menino, porque senão vira Perfeito. bagunça, né? Perfeito, perfeito. Assim, A minha mãe falava assim pra mim. A minha mãe falava assim, ó. Prende as suas cabritas, Isso. que os meus bodes estão soltos. Tô nem aí. Olha a cultura, o ensinamento da minha mãe. Prende as suas cabritas, que meus bodes estão soltos. Como é que eu vou... o que Só aprendeu. Jesus entrando na minha vida para Foi o que mudar a minha aprendeu. vida. Foi Porque o que senão, aprendeu. entendeu? Ela cresceu com essa cultura, com esse ensinamento e passou pra gente isso. Isso. Então ela tá dizendo pra mim o seguinte, vai, filho, vai, pode ir que eu tô te apoiando. E não vem brigar comigo, não. Sem controle nenhum. Entendeu? Verdade. Então, aí eu passei minha juventude toda sofrendo por causa disso e fazendo pessoas sofrerem por causa disso. Infelizmente. Não tô assim. Minha mãezinha, pô, tá no céu com Jesus agora. Tinha minha como se mãe, fosse minha uma mãe se liberdade, converteu, né? Eu batizei minha mãe, se converteu, é de Jesus. Na época ninguém era de Jesus lá em casa. É bom criar esse parênteses, né? Para todo mundo entender. Ninguém era crente lá em casa e ela falava isso. Ela falava isso na comunidade onde a gente morava para as vizinhas ficarem de olho lá nas filhas, porque os meus são homens e vai embora. Ó, meu filho de 19 anos, quando ele nasceu, não era de Jesus, para você ter uma ideia de como era a minha vida. Olha aí. Tranquilo, justamente do jeito que o senhor falou, sem controle nenhum, sem controle de pai, sem controle de mãe. Então vamos lá, começando contigo agora. Aprendendo a não cair... tá. Aprendendo a não cair em tentação. Como? Acredito e muito como está em Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, porque a tentação vem para todo mundo. Tentação vem para geral. Na juventude, nos homens que vencem, nas mulheres que Até vencem. as vovozinhas, né? É. Não, Esse outro negócio. dia a vovozinha me procurou lá na igreja. Isso, coloca a câmera em mim aqui, só em mim aqui. A vovozinha me procurou, irmãos. Aí falou assim, pastor, o senhor só ora pelos casais e o senhor não ora pelos viúvos e pelas viúvas, porque eu quero namorar e quero casar, pastor. Aí aquela... mas vovozinha, sabe que é a vovozinha mesmo? Vovozinha, ia até falar já assim, tudo. E não é que a vovó queria casar, irmão. Falando. Aí eu falei, vou fazer essa oração então, calma. Calma, vamos lá, a senhora está sabendo esperar, já esperou bastante e agora já está apta a conseguir o seu vô. Mas tem que ser um vô cristão, não pode ser um vô sem vergonha. Tem que ser um vô de Deus também, que vale abençoar. E aí, obrigado aí, em nome de Jesus. Tua orientação é isso aí mesmo. Mas não é isso. Porque senão até a pessoa de idade avançada que pensa que tem que ter uma pressa maior, né? Aí não, daqui a pouco eu vou morrer, então tem que arrumar alguém. Aí arruma um problema. Assim, na igreja a gente vê muito isso, né? Vê A bastante. gente vê alguns que querem ficar sozinhos, outras já falam assim, não, pastor, eu não quero mais ninguém não, já casei, sou viúva, eu quero ficar sozinha, tem Jesus comigo, e é isso que importa. Ponto. Legal. Eu logo pergunto para a pessoa assim, você tá bem? Tá. Sente falta de alguma coisa? Não. Fica. O Paulo mesmo falou, é bom que se não case. Isso. É bom que se não case. Isso. Mas se é para ficar fazendo bagunça, Você não consegue se se é conter, pra meu ficar irmão. se abrasando, Isso. se é pra ficar antigamente falava relação colorida, como é que é? Amizade colorida. Amizade colorida. É, Amizade colorida. é. Se é pra ficar desse jeito, de conversinha fiada, nheco-nheco, sai disso aí. Sai desse negócio Isso aí mesmo, é. e casa. Isso. Agora é bom é que não case. Verdade. E o Paulo fez a decisão dele por causa disso. Paulo chega a dizer que isso era um dom dele, né? Era Tem um gente que dom. tem essa capacidade. Tem. Eu nunca tive. Nem eu. Vou fazer 33 anos de casado. Glória a Deus. Glória a Deus. 33 anos de casado. olhei pra varoa lá na Juventude Madureira lá, eu falei, és tu. E Jesus abençoou. O pastor Rogério falou pra mim assim, eu falando com ela por mensagem, ele perguntou, você tá falando com quem? Eu falei, tô falando com a Tainá, pastor. Vocês já estão namorando? Eu falei, não, pastor, a gente tá orando ainda.
Ué, irmão, você tá orando demais também, né, irmão? Você já tá velho já, hein? O pastor tem sua sabedoria, né? Depois eu quero falar sobre o seu namoro também, então. Sim, e como você tá casado há quantos anos? Sou casado há 7. 7 anos já? Caramba, como é que passa rápido, né? Meu Deus do céu. Olha, nós vamos ao intervalo rapidinho, Conexão volta já. Ó, você viu, hein? Tá bom demais, não sai daí não. Voltamos já. Voltamos agora com o programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós estamos falando aqui sobre escolher esperar. Esse tema é um tema que está sempre presente nas igrejas, principalmente, né? Porque o mundo não tem esperado nada, o mundo está avançando e avançando e avançando e não para, não sabe esperar. Mas na igreja nós ensinamos a pessoa a esperar. Estamos falando basicamente sobre relacionamento, sobre vida sentimental, sobre namoro, casamento. E comigo aqui está o pastor Tiago, que é o nosso pastor mais conhecido como Tiago Pena, né? Nosso pastor aí da Cidade de Deus. Aliás, como é que tá ali a Edgar Werneck 1313? Rapaz, tá uma benção. 1313 é azar dobrado? É azar dobrado. Tá amarrado, né? Mas a gente ora. E a benção. É bênção dobrada, né? Bênção dobrada. É 1313, mas é bênção dobrada. Só a graça. Graças a Deus. Então, estamos também com o pastor Cleito, que é o nosso líder estadual dos jovens. Você perdeu um pouco de cabelo, hein? É verdade, pastor. Depois que passou a liderar o estado. O cabelo tá saindo pra cima e tá vindo pra baixo, tá vindo na barba, né? Mas jovem dá trabalho, né? Mas assim, é recompensador, né? É recompensador. É muito bonito, né, irmão? E a gente comentava de retiro jovem, essas coisas todas. O pessoal, às vezes... Teve um pastor até que falou pra mim há uns anos atrás, falou, pastor, o senhor já tá velho pra fazer retiro jovem. Põe um jovem pra fazer retiro e faz outra coisa. Falei, amigo, eu não consigo fazer isso. Eu já tentei, mas não consigo. Eu gosto de trabalhar com isso, porque a minha juventude toda foi longe de Cristo. Então, eu tenho o prazer de ver aqueles jovens lá ajoelhados, dobrados. Você vê 14 jovens se convertendo, você vê... Eu falei com você, né? Sim. Esse retiro, como é que foi forte. 40 jovens foram batizados no Espírito Santo. Eu batizei, na semana passada, outro dia, eu batizei uma jovem que foi batizada lá no Espírito Santo e não era batizada nas águas. Eu batizei nas águas depois. O outro pastor veio falar comigo, poxa, pastor, eu batizei 8 jovens que foram no retiro, uns voltaram para Cristo e outros aceitaram Jesus. E desses 8 jovens, se eu salvo engano, aí foi 3 ou 4 que também foram batizados no Espírito Santo lá e não tinham sido batizados nas águas, foram batizados também com ele. É o que você falou, é recompensador, né? Recompensador, muito. Então, assim, dá dor de cabeça, perde-se cabelo. Um pouquinho de cabelo, mas é recompensador. É gratificante. Vamos lá. Tiago, qual a importância de decidir esperar? O que você entende? Pastor, quando eu li essa pauta aqui, eu lembrava de um salmo, que está até aqui para a gente separado, 18:30, o início dele fala, o caminho de Deus é perfeito. Quando você decide ter uma direção de Deus para aquilo que você faz, não é só esperar e ficar, não vou beijar na boca. Sim. É todo aquele tempo em que você busca a Deus uma direção. Não, é bom você falar isso porque, assim, quando a gente fala sobre esse assunto, aí dá a impressão de que a gente só está falando sobre isso, né? Sobre beijar na boca, sobre tocar ali, abraçar, apertar, ir para o escurinho do cinema. Não é só isso. Tem toda uma situação, todo um contexto em relação ao namoro que vai gerar noivado e vai gerar casamento. E para não chegar no casamento de uma maneira distorcida, começa-se no namoro e até um pouco antes do namoro, que é na escolha também. Né? Então é importante você saber escolher já pelos frutos, observar os frutos da pessoa que você tem olhado, que você tem visto, né? Se a gente olhar, por exemplo, tem um exemplo na Bíblia bacana, é quando Abraão pede para o moço dele procurar uma menina, uma moça para Isaac, né? Sim. Se você pegar, até o moço, ele pede para Deus um sinal, né? A moça que vier me oferecer água vai ser essa. Então eles tiveram uma preocupação, por mais que fosse do próprio povo, Sim. que não poderia ser de um outro povo, né? Não posso olhar para fora dos meus muros. Sim. Mas ele teve toda uma preocupação de, não, calma aí, eu tenho que fazer. Eu falava com a minha esposa que, não só por uma questão de idade, mas por uma questão de histórico da minha vida mesmo, eu falava que eu tinha um revólver com uma bala. Eu falei, eu tenho que dar um tiro certo.
Porque eu não posso mais errar e errar mais uma vez, e errar mais uma vez, e errar mais uma vez. Acho que a coisa ela tem que ser com toda a precaução. É melhor esperar, É melhor então, esperar e fazer né? a coisa certa. Esperar, então, e quando for, Que aí vai já dar certo. sabe que tá indo na direção de Deus. Isso. Que coisa, né? Gostei dessa aí. Como é que é? Uma bala. Revolve com uma Um bala. revólver com a bala só. Dá o tiro Posso certo. errar. Não posso errar. Senão já era. E não errou, né? Graças a Deus. A Tainá tá A aí. bênção. Glória a Deus. Já gerou dois rebentos já. Um é uma benção, joga bola até, joga bem, aliás, tem que jogar no meu time. E é assim, depois de aceitar Jesus, a segunda decisão mais importante da vida da pessoa, né? A pessoa que vai passar o resto da vida. Se você for lembrar que Jesus disse que o casamento nosso é diferente do mundo e que o casamento nosso só tem uma razão para a separação, que é a prostituição, aí se você ensina isso para os seus jovens, né? Ele vai ter um temor, porque ele vai, peraí, ele é bonitinho, ele tem os olhos azuis do jeito que eu gosto, ele tem um corpo do jeito que eu gosto, mas olha como ele trata a mãe, né? Justo. Olha como ele fala. Justo. Olha como ele nunca está domingo nas igrejas. Só vem e na igreja está com preguiçoso. celular, é preguiçoso, não trabalha. Ou na hora da pregação está sempre ali com o celular, nunca consegue se concentrar, né? Aí a menina na hora fala assim, vou pular fora. Justo. Por quê? Porque quando eu casar com esse sujeito e esse mal aí não for resolvido, como é que eu vou separar? Se o meu Deus fala que só se separa através de prostituição, vou ter que aguentar esse preguiçoso, você tem que aguentar esse cara deitado num sofá sem fazer nada. Verdade. Um cara que eu quero ir pra igreja e quer ficar em casa vendo televisão. Foi a sua escolha, né? Aí, entendeu? Quer dizer, então a menina e o rapaz também, não é só a menina, não, vamos falar os dois lados, né, pessoal? E hoje em dia também, as meninas estão meio atiradinhas também. Então os rapazes também, os rapazes também precisam ver isso. A menina vai pra igreja, parece que tá indo pro desfile de moda. Né? Ou pra praia, pior ainda, porque né? Topzinho e tudo, saia bem curtinha, e o rapaz olha e se interessa. É essa a esposa que ele vai querer? Uma esposa que não tem temor de Deus? Quer dizer, aí depois vai querer separar por quê? Porque ela, depois que casou, não mudou. Ué, mas era para ter mudado antes, é por isso que tem o período do namoro, para mudar. O senhor sabe, Né? pastor Ednilson, que nesse tempo da oração, eu nunca vi isso acontecer, mas nesse tempo em que eu orava com a Tainá, hoje minha sogra foi um dia assistir o culto que eu fazia de segunda-feira em Madureira, acabando o culto. Ela pediu para conversar comigo e me chamou, pastor, gostaria de conversar com o senhor. Eu levei um susto, né? Ela sentou do meu lado, a gente ficou ali umas 2, 3 horas conversando, e ela, sabe o que ela fez? Falou assim, minha filha é assim, minha filha é assado, minha filha tem esse defeito. Quer isso mesmo? Ela colocou tudo. Que legal, hein? Rapaz, ela falou, sabe por quê? Primeira coisa, eu já falei pra ela tá escolhendo um pastor. E ela tem que saber quem ela tá escolhendo. Que legal. E eu vou colocar pro senhor os defeitos dela. Eu não sei porque, acho que minha mãe gostou da ideia, fez a mesma coisa. Não, mas a ideia é excelente, né? A ideia é excelente, né? Aí fica a critério. Sabe o que ela fez com você? Ela fez assim, me dá sua arma e sua bala. Me dá, deixa comigo que você já acertou já. Que legal, fica a seu né? critério agora, amigo, se quiser. Ô, Cleito, vamos lá, vamos seguir um pouco adiante. Deus escolhe por mim ou eu decido com quem casar? Essa é forte, essa é forte. Imagina uma jovem ou um jovem chegando para você como líder dele e falar assim, pastor, peraí, eu decido ou Deus decide? Como é que eu faço? Como é que você poderia responder? Olha para a câmera e fala para ele lá. Fala para esse jovem. Meu amigo, minha amiga, é você quem decide, mas Deus é quem confirma. A palavra final vem sempre dele. Provérbios 16 fala sobre isso. Você saiu bem. Sabedoria. Sabedoria. Mas é importante isso, né, irmão? É importante. É muito importante, porque a vida é feita de escolhas, isso é básico, acho que todo mundo entende isso, que a vida é feita de escolhas, né? E se a pessoa ela escolhe errada, essa escolha errada pode gerar grandes transtornos depois. E aí ela vai culpar todo mundo, ela vai culpar um monte de gente, ela vai culpar a própria pessoa. Mas se ela olhar lá atrás, ela teve a opção de escolher. E não se deixar levar pela paixão, né? Não se deixar levar pela carne. Mas se deixou levar e hoje estão sofrendo. A gente conhece muita gente assim. E a pessoa vai, ela
ela namora por vários motivos, ela quer se relacionar por vários motivos, né? Sim. E ela não quer, muitas vezes, se relacionar por um motivo principal, que é a palavra de Deus. Sim. Que é uma direção que o homem saia da sua casa, né, dos seus pais e se relaciona com a mulher, forma a sua família. A pessoa ela não quer pegar pelo Esse é o princípio motivo da real. palavra. Esse é o ponto, é o básico, né? A pessoa ela não quer se relacionar pelos motivos da palavra. Ela quer se relacionar porque, de repente, na família dela não tem bom exemplo, porque ela tem carências, né, na sua vida e vai se relacionando Sente por vários solitária. motivos. Infelizmente. Isso mesmo. E nessa termina caindo sexualmente. Isso. Porque aí fica presa e é o que a gente falou, o sexo, ele é tão forte, Deus criou uma coisa tão boa, tão bonita, né? E infelizmente as pessoas estão sujando o que Deus criou. Porque o sexo, na verdade, é uma coisa boa, linda, Justo. que Deus criou. Por isso os dois uma só carne, né? E é literalmente isso, uma só carne. A ligação é tão forte que gera esses problemas que a gente vê aí, porque quando você vai separar quando vem uma separação, por exemplo, tem jovens que entram em depressão, né? Depressão, e alguns tentam suicídio e tudo mais, ou alguns ameaçam de homicídio. A gente vê isso constantemente na sociedade, né? Um jovem matando alguém porque se não é minha, não vai ser de ninguém. Então, isso tudo vem através da relação sexual. Começa através da relação sexual, né? Porque foi criado por Deus, isso aí, foi criado por Deus para ser algo que Uma bênção, né? uma bênção, né? Uma coisa que, através disso, formasse uma família realmente, né? O homem vai deixar o pai, vai deixar a mãe, vai se unir à sua mulher que ele conheceu, para aí sim conhecê-la fisicamente e aí sim formar uma família. Essa é a instituição real do casamento e teria que ser a motivação do namoro, né? Eu falo muito pro pessoal, né, pra juventude, né, que quando os dois jovens estão se conhecendo, o rapaz e a menina, né, eles precisam se aproximar de Deus, né? O rapaz, a menina e Deus. Quanto mais eles se aproximam de Deus, Mais se unem, né? mais próximos eles vão estar um do outro, E né? conseguem vencer essas tentações que a gente Isso. até falou no bloco anterior um Isso. pouco sobre isso, né? Só o amor é suficiente para casar? Eita, os dois são casados. Bacana, hein? Você, Cleito, que não falou do seu casamento, você levou quanto tempo de namoro para casar? Quanto tempo você enrolou os pais dela? Qual o nome mesmo da sua esposa? Alaine. Alaine, não é Eliane, é Alaine. Nome diferente. Foram, assim, exatos 2 anos. De namoro? Não enrolou muito, não. No caso, namoro e já com casamento, né? Namoro, noivado e Conheceu, casamento. namorou e casou em 2 anos. Só que a gente já se... Isso é servo de Deus, Na né? verdade, tipo, eu tava pra fazer a obra, né? E eu conversava com o pastor ele dava as esquivas dele. E eu lembro um dia que ele virou para mim e falou assim, 6 horas da manhã você vai abrir a igreja, eu vou estar lá, e você vai abrir o portão e a gente vai conversar. No dia que ele falou para mim, eu falei, sim, senhor, pastor. Aí a gente conversou, aí isso eu e a minha esposa hoje, a gente já conversava. A gente não era da mesma né, igreja, assim. Eu era lá de Campo Grande, ela da Ilha do Governador. Caramba, Então a gente vocês se nem conheceram? A gente nem se via. Foi nos eventos jovens da Evento jovem. Evento jovem. Evento Vigília. jovem. Tem que cantar aquela música do JQV. Sou JQV. Forte. E eu lembro que a gente já estava conversando, né? Ela já era obreira e eu já estava com esse desejo de fazer a obra de Deus. E a gente já estava conversando, já tinha mais de 6 meses. A gente tinha mais de 6 meses. E eu lembro que eu procurava o pastor e ele sempre se esquivava para poder conversar. Ele já tinha se ligado. Percebido. Já tinha percebido. Tem algo estranho acontecendo com o meu auxiliar aqui. Aí quando eu consegui conversar com ele, ele virou para mim e falou assim, tá, então você vai estar liberado para poder começar a orar. Aí depois dali foram mais 8 meses que ele... 6 com 8, 2 anos e 4 meses. Aí depois dali... Começou o namoro. Aí depois que começou o namoro, mais 2 anos para casar. Mais 2 anos para casar. Entendi. Então não enrolou Foi muito. bem... Tu levou quanto tempo para casar? 3 anos total. De Total? oração, noivado, Glória a 3 Deus. anos. Não me perguntem quanto tempo eu levei. Porque eu já falei, a minha juventude não foi, né, na igreja e a dela também não foi na igreja, ela também tinha uma religião.
A gente se conheceu desse jeito, né? E aí não prestou a coisa. No início, depois Deus entrou e melhorou. Mesmo sem perguntar, vou falar. Foram 7 meses. 7 meses. Eu conheci, conquistei mesmo, tive que conquistar. Tive que ir atrás mesmo para conquistar. Conquistei, 7 meses depois estava casando com ela. 7 meses. 7 meses. A gente não se conhecia direito. Casamos, aí Jesus entrou e resolveu a coisa. Né? Aí, Deixa eu consertar você tá indo na paixão, né? É. Você tá indo na paixão. E é isso que a gente tenta evitar os jovens fazerem. Justo. Porque vai na paixão e eu te garanto que se não fosse Jesus na minha vida, a gente não estaria. E hoje a gente graças a Deus, tem servido de exemplo para muitos aí. É verdade. Né? Inclusive, vamos fazer 33 anos. Inclusive, né, até em relação a questão da pergunta, né? Se o amor é suficiente para poder casar, foi no retiro lá em 2012 com o senhor, que foi mais ou menos nessa época que eu já tinha conhecido. Né? Vai dizer que eu sou a culpa do seu casar. E eu lembro que teve 2012, um devocional. Retiro que a gente fez. Isso, retiro. Você estava comigo lá. Isso. E eu lembro que teve um devocional e acho que foi a líder dos jovens, a Josinete. Sim, sim. E ela fez uma ministração lá. Aquilo dali mexeu muito comigo. Ela falou assim, olha, você que quer namorar, ela falou assim, você que quer namorar, você não tem nem dinheiro para poder pagar um hambúrguer para namorada, você tem que pedir pro seu pai. E ela falou isso. E essa foi a mensagem que entrou, mexeu, né? assim, entrou no meu coração. E eu lembro que quando eu saí desse retiro, eu saí decidido. Não, tem que tomar o jeito também. Tem que resolver meu problema, deixar de ser preguiçoso. Aí eu comecei a trabalhar, aí legal. A gente começou a... E hoje está aí já com 7 anos de casado. 7 anos de casado. Que coisa boa, né, irmãos? Então, o amor é suficiente... Bom, rapidamente, o amor é suficiente para casar? Vamos colocar assim, o amor é a maior parte. Sim. Mas também... Irmão, o amor de Deus é importante e é o que sustenta a gente. Mas aqui na pergunta, o amor natural, amor do casal. ele vai ser desgastado depois que o bolso ficar vazio, que a dívida começar a chegar. Os filhos aparecerem, choro de madrugada, fralda para trocar. Pô, a maioria não aguenta não, pastor. O amor não é o bastante, então. Pô, é complicado. Vem o amor de Deus, o amor que a gente trabalha constantemente, né? Que não é esse amor-sentimento, né? É porque tem muitas coisas que desgastam, né, irmão? Eu sempre amei minha esposa e ela sempre me amou. Mas como eu não tinha Jesus na minha juventude, eu tinha os vícios, né? Então os vícios desgastavam muito a nossa relação. Sim. É uma coisa que a maioria vive, né? Quer dizer, bebedeira, aquelas coisas todas. No início, quando tá no namoro, aí os dois saem para beber junto, aí voltam junto, aí tá tudo certo. Mas depois que casa, isso aí já não é mais a mesma coisa. Então, os ciúmes aumentam, a confusão aumenta. E daqui a pouco aquela pessoa acha até que não ama mais, mas no fundo ama ainda. Justo. Mas é porque tá tão pesado a coisa que ele já não ama mais como antigamente. Não é que não ama mais como antigamente. É que, na verdade, desgastou bastante. E Deus, quando entra na relação... Né? Por isso que ele deve ter falado 50%, assim, mais ou menos, ele também. Porque Deus, ele entra e equilibra tudo, né? Ele traz você para um equilíbrio assim tão forte que você realmente entende o que é o amor, né? Aí, foi o que você falou, o amor de Deus. Né? O amor de Deus sustenta tudo, ele vai dar pra gente sabedoria. O que Paulo fala na carta aos Coríntios, né? O amor tudo suporta, tudo espera, o amor de Deus. Tudo sofre, o amor de Deus. Mas se você não tem esse conhecimento revelado no teu coração... Vamos dizer, então, que você tem que juntar o amor humano com o amor de Deus para a coisa dar certo. Para a coisa dar certo. Funcionar. Aí funciona. Essa fórmula é perfeita. Aí, vamos embora. Glória a Deus. Vamos lá, então. O tema é escolher esperar. Vale a pena escolher esperar ou não? Então, vamos lá. Tiago, a namorada escolhe esperar e o namorado não. O rapaz é sem vergonha. Quer esperar, não. Porém, ela não quer desistir dele. Ela o ama. Né? É o amor que a gente está falando, do homem. Então, ela não quer desistir dele. E agora? Agora. Se fosse minha filha, eu mandava correr agora. no velho carioquês, né? Vacilão, filha.
Vai embora, porque se ele não respeita você, Sim. não respeita a tua decisão... Eu falei né? isso recentemente com uma jovem na igreja. Pô, calma aí, se o camarada, ele diz que te ama e não respeita a tua decisão... E nem a sua fé, Nem a... o seu Deus, a sua igreja, o seu pai, a sua mãe, não respeita nada. Por mais que exista o teu sentimento, avalia fora do sentimento. E se você avaliar por sentimento, tu vai embarcar. E depois vai sofrer. Aí vai sofrer. Aí vem todas as consequências que a gente não espera, né? E aí, amigo? Mais ou menos isso aí ou tem... É isso mesmo. Vou repetir a pergunta. A namorada escolhe esperar e o namorado não quer saber de esperar, não. Ele quer porque quer. Não quer saber de esperar. Porém, ela não quer desistir dele. Ela não quer chutar ele pra longe. Ele falou da filha dele lá. A filha dele já tá com 2 anos, já tá imaginando. Vai ser guerra. Vem pra cá. Vem, já tá pensando já, né? Já tá pensando na filha dele que é pequenininha, vai crescer. Vem. Vem pedir pra conversar com o pastor, vem. Mas vamos lá, você não tem filha ainda. A palavra de Deus, ela fala, né? Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Exato. Então, tem que pesar mesmo, se for o caso, tem que pôr Então, uma palavra. orientaria essa menina desse jeito, né? Sim. Para que ela realmente preste atenção no que está acontecendo. Ou ele se converte de verdade e espera com ela, ou então vai catar coquinho. É verdade. Seria isso, mais ou menos? Seria isso. Traduzindo. Né? Eu costumo falar isso para os jovens, é isso que eu falo para os jovens. Vai catar coquinho. Manda catar coquinho que ele não presta para você, não. Isso aí. Só quer, parece polvo, só quer... Pelo amor de Deus, né? Que negócio é esse? Que conversa é essa? Né? Não dá. Olha, eu era pastor da freguesia, aí chegou um casal jovem lá. Mais ou menos como você falou, né? Chegou na igreja, não é isso? Namorando. Isso. O namoro do mundo, Isso. né? Eu lembrei. E esse casal chega, e eles com esse namoro do mundo. Mas eles vão se firmando. Eu batizo os 2. E aí eles vêm falar comigo sobre isso. Aí eu falei para eles olharem, lerem, né? Entenderem o que está na palavra ali e tomarem a decisão certa de se separarem, né? De não manter a relação. Aí passaram 2 meses e vieram falar comigo. Falou, pastor, a gente se separou. A gente não quer mais namorar, não. Eu falei, mas o que houve? Vocês estavam tão apaixonados? Não, a paixão era carnal. A gente ficou 2 meses sem ter relação. Olha só como é que o sexo é pesado na vida de um casal. A gente ficou 2 meses sem ter relação sexual, a gente percebeu que a gente não se ama. E eu quero ser de Jesus, e ela também. Então, a gente já decidiu, a gente vai ficar com Jesus, mas separado. Cada um vai seguir sua vida. Era uma necessidade carnal. Olha que coisa, mano. E esses 2 tiveram cabeça para equilibrar a coisa e se separarem. Bom, nós vamos agora ao quadro Povo Fala. Esse quadro é bom porque o pessoal vai à rua, Dá nossos pro coração. repórteres, aí vai dar pra gente mais material pra gente trabalhar. Vamos ao quadro Povo Fala, o Conexão volta já, não sai daí. Olha, como você falou, é uma questão assim de escolha mesmo, né? Acho que, na verdade, todos nós, no fundo, a gente está esperando, porque a gente não escolhe alguém. Eu acho que alguém é preparado pra gente. Então, assim, é uma escolha. Eu acho que é muito mais válido do que se entregar relações vazias por aí em busca de algo certo, porque quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. Eu acredito que o ideal é você fazer aquilo que dá mais vontade, tá ligado? No momento. Não tem essa de esperar, tá ligado? Se você tá a fim de esperar, você espera, entendeu? É algo muito pessoal, mas eu acredito que a vida é uma só, tá ligado? A gente não tem tempo pra poder ficar esperando. Então viva, tá ligado? Pra que esperar por algo se você pode viver agora? Porque é relativo de pessoa pra pessoa, né? Existem pessoas que podem que gostam, né, dessa questão de fazer teste, testando um com o outro. Eu particularmente acho que não é legal, e acho que tem sim uma pessoa certa para todo mundo. Eu acho que cada um sabe de si, né? Tem a sua consciência, a sua cultura, a sua educação. Eu acho que vai de cada um, realmente. Não tenho preconceito nenhum, assim, com relação a isso. Eu, pessoalmente, acho melhor se tiver um pouco de experiência antes, né? Acho importante essa experiência, porque senão, de repente, se pensa, eu perdi as possibilidades, agora estou dentro do matrimônio e já não posso mais avançar o meu conhecimento das coisas, né?
Mas, bom, seria uma coisa que é importante para mim. Eu não digo que deve ser assim para todo mundo. Outras pessoas têm outras vidas. Assim, eu venho de uma criação meio conservadora. Então eu acho que não é certo, não seria certo. Pois é. A gente vê que as pessoas, elas ficam ainda em cima do muro, pensando se vale, se não vale, mas a maioria hoje, infelizmente, a sociedade, ela tem esse pensamento. Aliás, boa parte disso é culpa nossa, sabiam, né? Boa parte disso é culpa nossa. A gente começa a querer, os pastores começam a querer pregar mensagens que só vão trazer a pessoa, vão fazer ela se sentir bem, esquecem de pregar a verdade. Quando se prega a verdade, alguns podem até fugir, mas quem quer fica. E Deus consegue fazer a obra mesmo. E esse escolher esperar, eu penso que tem que se pregar, né? Tem que se mostrar para os jovens o perigo de não esperar, né? A gente tem que essa obrigação de falar isso. Deixa eu ler um versículo rapidinho, a gente está chegando no final do programa. É 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, para a gente poder falar bem rápido. Diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Esse texto fala de um jovem, então, que se relaciona com a madrasta dele, né? E o pessoal da igreja de Corinto sabe, mas não toma nenhuma atitude sobre esse jovem. E o Paulo fala firmemente com eles, e aí ele usa a palavra fornicação, que é o sexo entre dois solteiros, né? É o sexo entre dois solteiros, que a Bíblia chama de fornicação. E ele fala com tanta veemência que fica muito claro que isso não agrada a Deus. Acho que todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda. Sim. Só aqueles que querem Deus, mas não querem a palavra, que não vão concordar com isso. Não é isso? Que é o que vai fatiar a Bíblia, o que é bom para mim eu fico, o que não for bom para mim, deixa para o outro. É isso. É exatamente isso. Amigos, vamos agora ao X da questão. Eu entendo assim, temos que olhar para a palavra de Deus. Tudo, tudo, tudo. Esse tema a gente falou muito de vida amorosa, sentimental, emocional, conjugal, mas em tudo na vida eu tenho que saber esperar, né? Não é à toa que o Davi falava, esperei com paciência no Senhor, não. Porque a gente tem que aprender a esperar e entender que realmente Ele está no controle de tudo. É muito interessante porque todo mundo fala isso. Deus está no controle da minha vida, mas quando tem alguma coisa, vai lá, rapidamente faz e quebra a cara. Se Ele está no controle, espera. Tenha paciência, porque Ele realmente vai colocar tudo no lugar e vou te garantir, ninguém sabe colocar tudo no lugar, encaixar todo o quebra-cabeça da vida, digamos assim, do que o nosso Senhor Jesus. Ninguém sabe fazer melhor do que Ele isso. Esse é o X da questão. Bom, chegamos ao final, rápido. Rapidão, hein? Caramba. Já colocar pelo menos 1 hora. Foi pelo menos, Acho 45. Vamos falar com a direção. A direção tá ouvindo, quem sabe, né? E dá a caneca pra Pastor, gente. foi um prazer tê-lo aqui comigo. Seu amigo, Deus abençoe. Seu endereço e seu horário lá. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou ali na Cidade de Deus, Rua Edgar Werneck, 1313, segunda, quarta e sexta, 8 e 19h30, domingo, 8 e 18 horas. Vai ser uma bênção receber vocês. Obrigado, pastor. Pastor Cleiton, o senhor está liderando o nosso estado, né? Os jovens do nosso estado. Sim, senhor. Qual é o endereço lá da nossa estadual? Sim, senhor, pastor. Nós estamos ali na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo, em Madureira, em frente ao terminal do BRT. Né? E o culto da juventude é às 15 horas no domingo. Pastor. Glória a Deus. O pastor Michael Marques vai ficar feliz de receber você, jovem, lá. O pastor é o pastor dos jovens e ele está lá também, domingo, salvo engano, é 7, 9 e meia, 15 e 18, acho que é o mesmo horário que eu lá em Bangu. Bangu, povão de Bangu e bairros próximos a Bangu. Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Eu quero chamar a sua atenção para o domingo, que está muito especial, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. E quero também chamar a atenção para toda a primeira segunda-feira de cada mês. 1 hora com Cristo. É 1 hora, 7h30 a 8h30, cravado, e Deus tem prosperado todos que aqui têm chegado. Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Foi um prazer estar com vocês. O Conexão está chegando ao final. Estamos conectados, hein?
Mais do que nunca, né? Isso aí. Conexão fica por aqui. Um abraço.